Então, vamos ver. Pronto, gravando. Pessoal, vamos lá, registrando a presença no chat. Na turma de vocês, existem 2 alunos que se chamam Lucas. Aí, eu queria que os Lucas colocassem no chat o seu nome completo, ou Lucas alguma coisa, para a gente poder, para que eu possa identificar qual dos Lucas está presente, ou se ambos os Lucas estão presentes. Beleza? Entendido? Então, por favor, registrem a presença de vocês no chat, por gentileza. Então, gente, dando continuidade à nossa disciplina de lógica matemática, eu queria, antes da gente passar para os objetivos de aprendizagem dessa unidade de conhecimento, que é uma unidade muito importante, eu queria chamar a atenção de vocês para um fato bastante importante, certo? Seguinte, no semestre passado, eu dei essa mesma disciplina e gravei também todas as aulas, tá bom? Então, o conteúdo que eu ministro a cada semestre não muda, né? Lógica matemática é uma coisa que é um estudo clássico e tal, então não tem muitas alterações de um semestre para o outro. Então, o que é que eu queria combinar com vocês, né? Além de vocês assistirem às aulas, os vídeos de pré-aula, que estão naquela playlist pré-aulas, lógica matemática, é interessante também que vocês assistam às aulas do semestre passado, né? Eu vou aqui apresentar para vocês uma tela, só para que eu possa contextualizar melhor esse pedido que eu quero fazer para vocês. Então, vejam bem, lá no canal que eu criei no YouTube, tem uma playlist chamada Lógica Matemática, Webconferências, semestre 2020.1. Que são nessa playlist estão todos os vídeos das aulas do semestre passado. Alguns vídeos têm parte 1 e parte 2. Na parte 1 é o Kahoot, que eu fiz com a turma do semestre passado, e na parte 2, né, a aula propriamente dita. Lucas, seja bem-vindo. E, Lucas, coloca teu nome completo aí no chat, para eu poder saber aqui, Lucas, quem é você, qual dos Lucas você é, porque tem 2 Lucas na turma, tá bom? Então, voltemos aqui ao que eu estava falando. Então, nessa playlist, né, todas as aulas estão identificadas. Então, é fácil vocês encontrarem qual foi a aula do semestre passado que trata do assunto que eu vou tratar hoje, na aula de hoje, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, foi a aula do dia 7 de dezembro, que eu falei de consequência lógica, né? Consequência lógica foi tratado nessa aula do dia 7 de dezembro, que é o assunto que nós vamos ver hoje. Tá bom? Então, o que é que eu preparei para vocês hoje? O que é que eu pensei? Bom, ao invés de eu falar a mesma coisa que já está gravada lá no vídeo, né, reprisar o mesmo assunto, eu vou focar em outros aspectos que naquela aula, naquele dia, ou seja, no dia 7 de dezembro, eu não tive tempo de abordar, certo? Então, é isso que eu vou fazer ao longo das próximas aulas. Então, sempre que possível, por exemplo, na próxima semana, vocês já podem assistir não somente o vídeo de pré-aula, como também o vídeo da gravação da aula do semestre passado, certo? Pessoal que chegou agora, por favor, se dirige ao chat e registre a presença de vocês, né? Basta escrever presente lá no chat, porque aí eu posso registrar a presença na minha planilha. Uma outra coisa, com relação ao pessoal que chegou agora. Alguns estudantes entraram no reajuste, né? E assim, no primeiro dia de aula... Oi? Ai, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Opa, peraí, pronto. O vídeo, sem querer, eu dei um start aqui no vídeo. Então, gente, como eu estava falando, o pessoal que entrou no reajuste, né, perdeu a primeira aula do semestre, que foi no dia 5 de abril, né, praticamente um mês atrás. Então, na primeira aula do semestre, eu passei algumas informações importantes, mas essas informações ficaram gravadas aqui nessa playlist. Deixa eu procurar aqui no menu de playlists, certo? Aqui, Lógica Matemática, Webconferência, semestre 2020.2. Pronto. Então, eu queria que quem puder dar assim, o pessoal que chegou depois, né, chegou agora no reajuste, por favor, dá uma olhada nessa aula do dia 5 de abril, porque nessa aula eu passei algumas informações muito importantes e que são necessárias para que vocês possam acompanhar direitinho
o desenrolar da disciplina, certo? E se por acaso você está aqui conosco desde o dia 5 de abril, mas esqueceu de alguma coisa, volta para esse vídeo, dá uma olhada lá nas informações que eu passei, porque tem muita informação importante e, infelizmente, algumas pessoas parecem que estão esquecendo, né, de como é que é a dinâmica, do modo, a dinâmica que eu vou usar para conduzir essa disciplina. Tá certo? Então, são esses os recados que eu gostaria de dar para vocês, tá bom? E agora eu queria passar para o nosso objetivo de aprendizagem da nossa unidade que a gente está começando hoje, né? Então, nós estamos começando mais uma unidade de conhecimento. Essa unidade de conhecimento, ela constitui da parte de consequência lógica, né? Eu vou exibir aqui para vocês, para que a gente possa entender melhor aqui essa história da unidade de conhecimento. Olha, esse estudo que a gente está começando hoje, que é o estudo da consequência lógica, é um dos pontos mais importantes, né, do estudo que a gente está fazendo da lógica matemática, né? Compreender bem o que é a consequência lógica vai ajudar vocês também em outras disciplinas que tenham cunho matemático, né? Como, por exemplo, a disciplina de matemática discreta no próximo semestre, que é comigo também, certo? Então, ao final dessa unidade de conhecimento, eu espero, né, é desejável que vocês saibam conceituar consequência lógica, né? Isso é um conceito muito importante. Vocês não podem passar por essa unidade de conhecimento sem ter o conceito de consequência lógica bem fundamentado na mente, né? Compreender a importância da consequência lógica, eu já estou falando tanto que acho que vocês já compreendem bem direitinho. Compreender o teorema da dedução e sua demonstração, e aí eu abro um parênteses para reforçar um ponto desse item, demonstração. Na aula de hoje, eu preparei para vocês um material que eu vou focar nessa questão da demonstração. No semestre passado, nessa aula, eu apresentei uns pontos da consequência lógica, está lá gravado, peço que vocês deem uma olhada, mas eu não foquei na questão da demonstração. A demonstração é um tópico da lógica matemática, lógica matemática, que tem uma importância gigante para vocês no próximo semestre, quando vocês estiverem fazendo matemática discreta, certo? E aí, esse aspecto, eu não tinha explorado muito ao longo da disciplina, e, para falar a verdade, ao longo dos semestres, dos anos que eu venho ministrar essa disciplina, eu focava pouco na questão da demonstração, certo? Porque o tempo da disciplina é curto, né? A gente tem que sempre lembrar que nós não temos, não é somente a nossa disciplina que vocês fazem. Seria muito interessante se o tempo de vocês fosse todo dedicado à minha disciplina, mas eu sei que não é. E aí a gente tem que fazer escolhas, correto? Mas o que é que nós vamos fazer agora? Eu preparei esse material, onde eu foco a questão da demonstração, né? Os outros pontos a respeito da consequência lógica, eu peço que vocês assistam o vídeo da aula do semestre passado, está bem completinho, está bem redondinho, né? E prestem muita atenção no que eu vou apresentar para vocês hoje no segundo tempo, beleza? Porque vai ser muito focado nessa questão de demonstração, certo? Estabelecer a diferença entre consequência lógica e tautológica e conhecer algumas equivalências notáveis. Esses dois pontos finais, né, das equivalências notáveis e a diferença entre consequência lógica e tautológica está muito bem abordado na gravação, no vídeo do semestre passado, tá bom? Então, nosso objetivo hoje, né, no segundo tempo, em especial, vai ser focar na questão das demonstrações, para que vocês já comecem a entender como é que a gente pode fazer uma demonstração, ainda que do ponto um pouco informal, mas para você já ter na mente o que é uma demonstração, que é algo que não é muito simples no primeiro momento, exige uma certa sofisticação de pensamento, né? Mas depois, com a prática, como praticamente tudo na matemática, com a prática você vai desenvolver bem o seu raciocínio para poder fazer boas demonstrações, beleza? Vou interromper aqui o nosso compartilhamento para que a gente já possa passar para o nosso
próximo ponto de pauta, né? Nosso ponto de aula, na verdade, aliás, que é o nosso bom e velho Kahoot, beleza? Então, pessoal que chegou agora, que ainda não registrou presença no chat, por favor, fazê-lo, para que ninguém perca a presença. Lembre-se que a presença faz parte do conjunto de notas de vocês. É importantíssimo. O pessoal que chegou no reajuste vai ser prejudicado com relação à frequência? Assista o vídeo da aula inaugural e vocês terão as respostas. Beleza? Então, vamos aqui. Preparar aqui o Kahoot. Cadê a apresentação? Pronto. Meus amigos, vamos lá. O endereço é esse que todo mundo sabe. E o PIN é esse daqui, 651-7338. Peço que vocês entrem aí no Kahoot, para que a gente possa começar. Ó, já temos o Alisson Rocha aqui. Vou aumentar aqui o somzinho, para a gente poder ouvir essa musiquinha. Uma musiquinha até bonitinha. Certo? Quem nunca participou do Kahoot, que está chegando agora na disciplina, espero que goste da dinâmica. Eu faço esse momento para, primeiro, revisar o que você deve ter visto no vídeo de pré-aula, né? E também o Kahoot faz parte da nota de vocês. Então, é sempre bom lembrar que a nota que você obtém no Kahoot, no quiz, ela tem peso 2 no cálculo da nota de AP1 de vocês, tá bom? Não esqueçam disso jamais. Estou vendo que o quórum hoje está maior do que na semana passada. Na semana passada, a frequência estava mais baixa, né? Acho que não deu 20 estudantes, não sei o que foi que houve, mas hoje a coisa está melhor aqui, certo? Bom, vamos aguardar só mais alguns instantes. Temos aqui 15 participantes, mas aqui eu estou vendo que no chat tem 21 estudantes, está faltando ainda 6 pessoas aí para entrar, certo? Quem não conseguir entrar agora, tenta entrar enquanto a brincadeira está rolando para conseguir pelo menos algum ponto, né? Pontuar alguma coisa na avaliação. Bom, vamos começar, né? Quem está aqui, beleza? Em consideração aos que já estão aqui. Vixe, Madison. Madison, tenta responder aí pelo chat, que aí depois eu confiro, certo? Dá pelo menos para tu ver a imagem? Bom, o conceito de consequência lógica está intimamente relacionado a que conectivo? Bom, quando eu falei de consequência lógica, lá no vídeo de pré-aula, eu disse que a ideia de consequência lógica ela tem uma íntima relação com um dos conectivos da lógica proposicional. Conectivos esses que eu apresentei em aulas anteriores, certo? Qual é esse conectivo? Vamos lá, dou-lhe 1, 2, 2, 3. Tá facinho essa daí. Condicional. É o conectivo da condicional. Vamos refrescar aqui a memória de vocês. Quando a gente estabelece que uma fórmula ou um conjunto de fórmulas ele implica logicamente ou em uma outra fórmula, né? Ou que uma determinada fórmula é consequência lógica de outra ou de um conjunto de fórmulas, existe uma relação entre essa fórmula, essas fórmulas que é dada pelo conectivo da condicional. Que relação é essa? Se uma fórmula implica logicamente em outra, se eu pegar aquelas duas fórmulas e estabelecer uma condicional entre elas duas, eu vou obter um condicional tautológico, certo? Sobre tautologia, sobre consequência lógica, eu vou fazer uma breve revisão no nosso segundo tempo, tá certo? Vou revisar esses conceitos porque são conceitos fundamentais para que vocês compreendam bem a ideia de consequência lógica. Parabéns aos 10 que colocaram aqui a resposta correta, a condicional. O pessoal colocou aqui disjunção, bicondicional, né? Se confundiu um pouquinho, mas agora não vai mais se confundir, beleza?
Então, continuemos aqui para a gente ver o nosso primeiro ranking. Está muito equilibrado, né? Mas ainda temos 4 perguntas para avançarmos. Certo? Verdadeiro ou falso? Dizemos que uma fórmula B é consequência lógica de outra fórmula A, se toda valoração que satisfaz B também satisfaz A. Então, vejam bem. Lembre-se que a consequência lógica, ela é uma via de mão única, certo? Então, eu estou dizendo que uma fórmula B, ela é consequência lógica de outra fórmula A. Observem bem como é que é a expressão que eu coloquei aí, certo? E o restante ali da expressão já diz muita coisa também, certo? Por favor, atenção, essa é uma questão que está um pouco confusa, né? Foi feita de propósito para confundir vocês. Show de bola. Bom, 6 marcaram falso, né, que é a resposta correta, 11 marcaram verdadeiro. Vejam bem, qual é o falso aí da história, né? A fórmula B, né, ela é a consequência lógica de outra fórmula A, certo? Então, eu estou dizendo que se toda valoração satisfaz B, também satisfaz A. Estaria correto, né, não seria verdadeiro se fosse ao contrário. Toda valoração que satisfaz A também satisfaz B, certo? E isso é o que está dito lá na definição da consequência lógica. É só você dar uma revisada não somente nos vídeos, como também no material que tem disponível, né? Tem muito material disponível sobre isso na internet, muitos PDFs, muitas apostilas, e a grande questão é essa: se toda valoração satisfaz B, também satisfaz A. Teria que ser o contrário. Toda valoração satisfaz A, também satisfaz B. Ou seja, todas as linhas da tabela verdade, onde A é verdadeiro, B também deverá ser verdadeiro. Certo? Vamos avançando aqui um pouquinho. Acredito eu que houve mudanças aqui no pódio. Nosso amigo Tiago, recorde de avanço, subiu 4 posições. Parabéns. O Pedro Antônio aqui também subiu. Vamos continuar aqui para a gente concluir. A fórmula P condicional R é consequência lógica de P conjunção R condicional R. Observem a tabela verdade e lembrem-se do que foi comentado no nosso vídeo de pré-aula. Eu acho que, inclusive, no vídeo de pré-aula, eu usei esse mesmo exemplo aí. Certo? Então, tenham muita atenção. Lembre-se do que eu acabei de comentar na questão anterior, né? Eu dei um spoiler na questão anterior sobre essa questão aí, certo? Então, tenham muito cuidado, analisem com bastante atenção, para que vocês não se confundam. A consequência lógica está aqui, ela é simbolizada por esse símbolozinho aqui. Então, essa fórmula aqui é como se fosse a minha fórmula A, e aqui é a minha fórmula B. Sacaram aí a dica matadora? Beleza. É falso. Vamos dar uma olhada aqui na nossa mídia. Certo? Então, vejam bem. Nessa linha 5 aqui, o que é que nós temos? Nós temos que a fórmula P, a condicional P conjunção Q condicional R, aqui ela é verdadeira, certo? Observe a linha 5. Já a condicional P condicional R é falsa. Então, o que é que diz a definição de consequência lógica? Que toda vez, para toda interpretação de A verdadeira, né, ou válida, eu tenho que ter uma interpretação verdadeira em B também. Se isso acontece, né, o que aconteceu aqui na linha 5, significa que não há consequência lógica, ou seja, que P condicional R não é consequência lógica dessa forma anterior. Ou, em outras palavras, que P conjunção condicional R, P conjunção Q condicional R, não implica nessa fórmula aqui. Então, como eu havia falado para vocês na questão anterior, tinha dado lá uma dicasinha valiosa para vocês, certo? Era lembrar desse detalhe, ok? E esses detalhes, eles podem confundir os estudantes no primeiro momento? Pode, é natural, né? Exige um certo rigor, uma certa atenção, mas com o tempo, com a realização de exercício, vocês não pisarão mais na bola, beleza? Vamos avançar aqui. Nosso amigo Tiago Fernandes bateu o recorde, né? E aqui temos mais 2 mudanças no pódio do top 5.
Mas vamos avançando, que agora a penúltima pergunta, essa pergunta poderá definir, né, ou não, o nosso ranking final. Um conjunto gama de fórmulas pode implicar em uma fórmula A que venha a ser consequência lógica de gama. Então, vejam bem, estou afirmando que um conjunto gama de fórmulas ele pode implicar em uma fórmula A que venha a ser consequência lógica de gama. Certo? Isso é verdadeiro ou falso? Show de bola, verdadeira, a maioria acertou, parabéns. Então, essa questão foi muito... teve muito spoiler das questões anteriores, né? Então, vejam bem, eu posso ter uma consequência lógica de um conjunto de fórmulas. Então, eu chamo esse conjunto de fórmulas de gama, né, uma letra grega que costumeiramente é utilizado na literatura matemática, e se todas as valorações, né, desse conjunto de fórmulas for verdadeiro, se toda vez que eles forem verdadeiros, uma determinada fórmula A também for verdadeira, significa o quê? Que essa fórmula A implica, né, semanticamente, né, nesse conjunto de fórmulas gama. Ou que a consequência lógica desse conjunto de fórmulas gama. Beleza? E vamos agora para a nossa última pergunta. Nosso amigo Domingos Ari matando a pau, né? Assumiu aqui a liderança e, além do mais, atingiu uma sequência de 4 respostas corretas. Parabéns. Mas vamos lá agora para definir de vez o nosso pódio. Seja um gama um conjunto de fórmulas e A e B fórmulas. Então, gama A implica, logicamente, em B, né? Se somente se, gama implica, logicamente, em A condicional B. Isso daí, essa frase, essa sentença aí, ele se refere a um teorema, né? Que teorema é esse? É o teorema da dedução? É o teorema da identidade? É o teorema do terceiro excluído? Ou nenhuma das alternativas? Tá muito fácil isso daí, para todo mundo acertar. Vamos lá. Show de bola. Parabéns, a maioria acertou. Teorema da dedução. Teve 2 pessoas que colocaram o teorema do terceiro excluído. Para essas pessoas que assinalaram, vocês devem lembrar que o teorema do terceiro excluído, ou o princípio do terceiro excluído, na verdade, ele quer dizer o seguinte, que uma determinada proposição, ela ou é verdadeira, ou ela é falsa, e nunca uma terceira opção, certo? O princípio do terceiro excluído, ele é representado, né, uma disjunção, né, em que os 2 disjuntivos são do mesmo jeito, são a mesma proposição, sendo que um está negado e o outro não, certo? Entendido? Bom, alguém... professor. Oi. Em relação ao teorema do terceiro excluído, em comparação ao da bivalência, é quase a mesma coisa? Porque o da bivalência diz que ele tem que ser só verdadeiro ou só falso, não é? Ou eu estou confundindo? Não, João, na verdade você confundiu um pouquinho, mas deixa eu te explicar. No caso da bivalência, o teorema da bivalência, ele fala dos valores verdade, né? Que uma proposição pode ter. Ela pode ter um valor verdade V, um valor verdade F, certo? No caso do princípio do terceiro excluído, ele está dizendo que pode ser ou um ou outro, mas nunca uma terceira opção, certo? Isso na lógica proposicional, tá certo? Quando eu friso bem a questão de que isso vale na lógica proposicional, significa que em outros sistemas lógicos, existem sistemas lógicos que o princípio do terceiro excluído ele não vale, né? Inclusive, eu vou passar para vocês, a título de curiosidade, um link de um artigo que eu li essa semana, nesse final de semana, onde o autor ele cita algumas lógicas em que certos princípios da lógica proposicional não são válidos. E eu achei super instrutivo, e para vocês que estão começando a conhecer o mundo da lógica, é bem interessante, porque isso pode servir de inspiração para vocês, até pensar já no TCC no futuro, certo? Então, de repente, você estudar lógicas não clássicas, que geralmente tem algumas lógicas não clássicas que para elas não vale o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, enfim. É um assunto que vocês vão ver nesse artigo, eu vou passar para vocês pelo nosso grupo lá no WhatsApp e também lá no sistema acadêmico. Recomendo a leitura, não vai valer ponto, mas vai valer uma coisa muito importante, que é adquirir conhecimento.
Beleza? Ficou claro, João, a explicação? Deu para entender? Mais ou menos. Ah, tá certo. Porque é complicado quando a gente coloca que a bivalência tem que ser verdadeiro ou falso, e no terceiro excluído tem que ser verdadeiro ou falso e nunca uma terceira coisa. A gente pode dizer, João, que de uma certa maneira, esses dois princípios, eles se complementam, certo? Quando o princípio da bivalência, ele diz que os valores podem ser somente 2, certo? E no princípio do terceiro excluído, além de dizer que somente 2, não pode ter nenhum outro. Então, eu até entendo que eles se completam, só que a questão é por que existem os dois que falam basicamente a mesma coisa. Sendo que um estaria até mais completo, né? Que seria o terceiro excluído. João, é uma coisa que vocês vão aprender ao longo do estudo de vocês com relação à matemática, é que os matemáticos, eles procuram sempre deixar as coisas muito amarradas, né? E às vezes acontece até uma certa, digamos assim, redundância, como você observou entre o princípio da bivalência e o princípio do terceiro excluído, certo? Aí, com relação ao princípio da bivalência, a gente pode lembrar também que ele está muito focado na ideia dos valores do conjunto, né, que uma proposição pode ter, né? Então, aquele conjunto V que tem apenas 2 valores, V ou F, certo? Entendido? Eu acho que é mais assim uma colocação que os matemáticos fazem para deixar a coisa bem amarrada, né? Então, é um reforçando o outro, tá certo? Beleza? Ficou mais claro agora? Arrumei, né? Beleza. Não, ficou bem mais claro. É só frescura dos matemáticos. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Né? Às vezes eu acho que é excesso de preciosismo. Fica mais bonito do que frescura. Tá certo? Mas é isso. Às vezes a gente lê uma definição, né? Eu acho que eu até apresentei para vocês. Não. Foi para a turma de matemática discreta. Tem uma definição de um determinado objeto. Aí tem lá, são 5 pontos, e no final diz assim, nada mais é tal coisa. Ou seja, além daquele objeto ter que satisfazer determinados, aqueles 5 pontos, então ele ainda diz no final, que nada mais além daquele dali, certo? Que é para deixar a coisa mais clara ainda, que aquele objeto é definido só por aqueles 5 pontos ali, beleza? Mas isso é assunto para matemática discreta, vocês vão ver muitas definições. A gente vai estudar com maior rigor as definições em discreta, tá certo? Bom, vamos ver aqui quem foi o nosso grande campeão. Nosso terceiro colocado foi o nosso amigo Thales. Parabéns, Thales, de 4 acertou 5. Nosso amigo Alisson Rocha, de 4 acertou 5. E o grande campeão, a grande campeã, foi o Domingos Ari, né? Domingos Ari fez uma crescente, né? Eu acho que nas primeiras perguntas ele não apareceu, mas depois ele foi, né, assumindo a liderança muito bem, parabéns. Vamos ver aqui o nosso feedback. Qual foi pronto, a questão que teve menos acerto foi a questão 2, né? Que é forte candidata a figurar na nossa avaliação. Por falar em avaliação, lembrando que vocês têm essa semana para concluir a primeira tarefa. O deadline da primeira tarefa é dia 10, semana que vem, e no dia 10 já tem uma segunda tarefa. Não deixe acumular, não deixe as coisas para a última hora. Gente, vou interromper aqui o compartilhamento, né? Vamos agora para o nosso intervalo, são 10h29, às 10h39 nós estaremos de volta. Quem não respondeu a chamada agora, não se preocupa que no segundo tempo pode responder aí no chat, tá bom? Então, até daqui a 10 minutos. Até mais.